gostaríamos de convidar para presidir esta próxima apresentação Polícia Federal, Sistema de Integridade e Autonomia, Dimensões Político-Institucionais do Combate à Corrupção, a senhora delegada federal Tânia Fernanda Prado, por gentileza. E temos a grata satisfação de convidar o professor do programa de pós-graduação da Escola Superior de Polícia, do curso de formação profissional da Academia Nacional de Polícia, bacharel em Ciências Econômicas e Direito, também mestre e doutor em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, pós-doutor no Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito de São Paulo, pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da mesma universidade, membro do corpo editorial das publicações Revista Brasileira de Ciências Políticas, Segurança Pública, Cidadania e também Direito de Política Judiciária. É delegado de Polícia Federal aposentado e foi delegado da Polícia Civil no estado de São Paulo. Por gentileza, seu delegado Guilherme Cunha Werner, nosso palestrante. Doutor Guilherme, não vou me estender muito aqui, mas para quem vai fazer academia de polícia, tem esse sonho, conheci o Dr. Guilherme Werner em 2003, na Academia de Polícia. Verdade. Éramos da turma Comandos. E depois fomos trabalhar juntos em São Paulo. E agora acompanho a trajetória dele como professor e acompanhando todas as palestras nesses assuntos tão importantes relativos à polícia judiciária. E com muito orgulho aqui já vou passar a palavra a ele. E muito obrigada em nome de todos os delegados de Polícia Federal e de todos os presentes aqui no evento. Muito obrigado, doutora Tânia. Eu vou falar lá da frente. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao doutor Divanir Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, pelo convite. Fiquei muito honrado, muito bom. Doutor Rony Silva, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal aqui da Bahia, também pelo convite, pelo carinho, pela recepção. Foi muito, muito, muito bom. Fiquei lisonjeado pelo convite. E eu também fiquei muito feliz de estar aqui presente para poder debater com os senhores, com as senhoras, um tema que é muito importante para mim, que é o tema da corrupção, a questão da corrupção e o papel institucional da Polícia Federal no combate à corrupção. É um tema muito difícil de falar, depois da palestra do desembargador Gebran Neto, que durante a manhã nos brindou com uma palestra muito boa, muito interessante, e que até me facilita aí, eu estou com metade do caminho para discutir alguns temas conceituais sobre a criminalidade organizada, a corrupção. Eu preparei um PowerPoint, uma transparência, para justamente conseguir fazer todo o trabalho da análise, que eu vou fazer uma análise em perspectiva da dimensão política e institucional da corrupção, do crime organizado, e qual é o papel da Polícia Federal no seu combate. E, em um segundo momento, eu vou falar sobre o sistema de integridade, o Sistema Nacional de Integridade, e como a Polícia Federal se insere dentro desse sistema e por que é necessário a autonomia da Polícia Federal. Por enquanto, eles estão tentando baixar o meu PowerPoint. Eu vou estabelecer, então, primeiro, um conceito do que seria, um conceito mais adequado do que seria a corrupção. Porque todo mundo fala, contextualiza a corrupção, mas é importante ter a ideia da corrupção como um desvio, a corrupção como o uso da função pública para oferir ganhos privados. Esse é o grande eixo da corrupção. Então, justamente, fomentar através das decisões, formula decisões de forma a maximizar o interesse privado. É a ruptura, então, é o afastamento do bom governo, da boa governança, da livre concorrência e de outras coisas que atacam o mercado propriamente dito. E, dentro desse mercado, atacam o quê? Ataca a questão do próprio emprego e desenvolvimento nacional. Vamos, então, aqui essas são as ideias centrais que eu vou trabalhar. Analisar em perspectiva a dimensão
as dimensões políticas e institucionais, a corrupção e o crime organizado, o sistema de integridade e a Polícia Federal no combate à corrupção e a autonomia funcional, administrativa e financeira da Polícia Federal, eleição de diretor-geral e o Conselho Nacional da Polícia Judiciária, que também é uma medida muito importante. Então, vamos lá, vamos então pensar então a corrupção, que é o desvio justamente da decisão do público para o privado, onde um funcionário público, que é um servidor público ou um agente político, praticam esse ato em troca de algum benefício. O primeiro ponto fundamental de entender a corrupção é o seguinte: se você tem uma corrupção praticada por agente político, a grande moeda de troca é o voto. E, sendo o voto a grande moeda de troca, o que acontece? Você tem um prejuízo direto à democracia. A corrupção ataca a democracia de forma direta. Ataca o mercado, ataca a livre concorrência, mas também ataca a democracia. A corrupção é crime. A corrupção é um crime organizado. Então, isso é fundamental. A perspectiva da corrupção também é muito importante, porque tem que ter uma pluralidade de agentes. Ninguém é como dançar tango, ninguém dança tango sozinho, a corrupção, ninguém faz corrupção sozinho. Você tem uma reciprocidade, as trocas são recíprocas. Só que acontece uma coisa muito interessante na corrupção, que não é o quiproquo, toma lá, dá cá, automático. Não, ela é definida no tempo e no espaço. Você pode ter um financiamento de campanha para fazer um ato de corrupção lá na frente, ou um ato de corrupção aqui, e o recebimento das vantagens ilícitas depois. Então, essa é uma outra questão muito importante. E o fundamental de tudo é que a corrupção é uma relação assimétrica. O detentor do cargo público, o funcionário público, ele detém uma superioridade em relação ao privado. E ele usa dessa superioridade para se manter e para desenvolver atos de corrupção. Então, a corrupção é isso. Mas por que acontece corrupção? O que é a corrupção propriamente dito? Como é que a gente compreende? Por que ocorre a corrupção? Eu desenvolvi uma formulação que seria a seguinte: corrupção é igual ao monopólio da posição do servidor público em relação à quantidade de discricionariedade que ele tem para elaborar determinado ato. Então, a corrupção, como é que acontece a corrupção? Qual é um fator que incentiva a corrupção? O fator de incentivo é aquele servidor público que ele detém o monopólio da decisão sobre aqueles atos e também um grau muito grande de discricionariedade, ou seja, o balizamento legal é tão amplo que qualquer coisa que ele possa decidir, ele se favorece. E só ele decide, e ele decide quando ele quer. Então, ele cria uma série de dificuldades, uma série de problemas, para quê? Para receber essas benesses, esses benefícios. Então, se a corrupção é o monopólio mais a discricionariedade, como é que você combate a corrupção? Para combater a corrupção, você tem que criar outros dois instrumentos fundamentais de controle, que são a transparência e a prestação de contas, ou accountability. Aí sim você vai estar atacando a corrupção. Porque se você não criar esses mecanismos, você tem a corrupção e a corrupção acontece de uma maneira maior ou de uma maneira menor. O que acontece fundamentalmente é o seguinte: você tem que ter um certo grau de controle, ou seja, uma accountability. Aquele servidor que tem esse monopólio, mais a discricionariedade, ele tem que prestar contas. Agora, ele não tem que prestar contas no mundo do faz de conta. Ele tem que prestar, a prestação de contas tem que ser efetiva. Ele tem que prestar contas para alguém que tenha essa capacidade de cobrar dele e que possa aplicar uma sanção se ele não prestar as contas de forma devida. Esse é o fundamento da accountability. E para ter uma accountability efetiva, você tem que ter também o quê? Você tem que ter a transparência, porque senão você cria uma accountability do mundo do imaginário, do faz de conta, uma accountability para constar. Isso aconteceu, por exemplo, na Nigéria, na década de 70, eles tinham um tribunal contra a corrupção. Nunca funcionou, ele nem chegou a ser instalado. Você tinha também uma outra coisa, também na Tailândia, você tinha um Ministério da Justiça contra a corrupção. Só que o partido tailandês que controlava o ministério, então a corrupção ela trafegava dentro de um sistema
que é esse sistema de corrupção propriamente dito. E no Brasil, no regime militar de 64 e 84, no AI-5, o artigo 7º previa a criação da Comissão Geral de Investigação, que nunca chegou a ser posta em vigor. Então, não adianta você ter órgãos de accountability, órgãos de controle, se você não tem efetiva transparência desses órgãos, ou seja, você tem a transparência de ver e poder cobrar o que está acontecendo. Essa matriz eu tirei de Robert Krieghart, que ele fala só da accountability, e eu coloquei a transparência junto. Eu acrescento nessa matriz a transparência, eu trato disso num artigo que é Cleptocracia, Corrupção Sistêmica e Criminalidade Organizada, que está nesse compêndio com vários outros autores da Polícia Federal, entre eles o Anselmo, que vai falar aqui, mais outros tantos. Então, muito se fala também que a corrupção no Brasil é sistêmica, a corrupção no Brasil é endêmica, a corrupção no Brasil é alguma coisa estrutural, a corrupção acontece em rede. Como é que a gente pode pensar num modelo que separe efetivamente, um modelo analítico que você consiga observar que tipo de corrupção nós temos no sistema brasileiro? Então, a proposta é a seguinte. Nós temos uma corrupção sindrômica. Independentemente do país, você sempre vai ter um grau maior ou menor de corrupção. Se você tem pouca transparência e pouca accountability, você vai ter um grau maior de corrupção. Se você não tem, você tem uma accountability, você tem uma prestação de contas, o grau é bem menor. A palestra da manhã, o desembargador Gebran, ele traz exemplos internacionais de corrupção em países sérios, em países que têm muito menos grau de corrupção que o Brasil. A corrupção acontece no Japão, acontece no sistema bancário da Finlândia, que é o país com menos corrupção do mundo. Mas o que acontece lá? Ela é controlada. Então, o caráter sindrômico da corrupção é que ela é como uma doença que está lá e precisa de um fator desencadeador para que ela possa ocorrer. Ou seja, tem que ter algo que desencadeie essa perspectiva da corrupção. Senão, ela não acontece, ela não ocorre. Você tem uma corrupção individual, que é pequena, 2 pessoas, aquele fiscal que faz corrupção, ele pratica atos de corrupção. Você tem uma corrupção pequena, que são, em geral, de 3 atores. Aí, nesse caso, você tem a corrupção entre o despachante, o mediador, que é uma pessoa muito importante na corrupção. Você tem a corrupção endêmica estrutural, que é a corrupção dentro de um órgão da administração pública ou dentro de um setor da administração pública. E você tem também a corrupção sistêmica, que ela é instalada dentro do sistema público como um todo, de forma, através de redes difusas e fluídas de atuação, que são as grandes redes, que é esse exemplo maior aqui que você tem nesse diagrama. Esses nós e essas linhas correspondem às ligações entre as pessoas e a prática da corrupção. Isso é muito usado nesse slide. Aí a Polícia Federal também usa em diagramas de criminalidade. O que está embaixo aí é um modelo, não é de caso nenhum. O de cima foi usado pelo Estado de São Paulo. E você pode perceber aí uma coisa fundamental. Qual que é? Que você tem uma rede de atuação de criminalidade. Aqui o exemplo que até que de manhã o mesmo, ele volta aqui, até para esclarecer uma coisa muito importante. A corrupção não tem partido, a corrupção não tem amigos, tem só cúmplices e comparsas. Não importa o partido, você cria a corrupção, você faz a corrupção. Você pode ter uma pessoa que seja rotulado como de extrema-direita, tenha sido governador biônico em determinado estado, apoiando, numa eleição, um outro candidato totalmente oposto de um outro partido. Isso é comum na corrupção, isso acontece na corrupção. Então, isso é uma realidade da corrupção. O monopólio do poder e da decisão em relação ao bem comum, em relação a todos nós. Então, esse é um grande problema da corrupção. Segundo ponto fundamental aqui... Opa, pulou um slide. Não pulou slide nenhum. Então, segundo ponto fundamental da corrupção é perceber quais são os instrumentos que a corrupção usa.
patronagem, clientelismo, particularismo e assistencialismo não são sinônimos de corrupção. Você não pode considerar isso como um sinônimo. Ah, corrupção é patronagem, ah, corrupção é clientelismo. Não, não são. Esses instrumentos são instrumentos técnicos que a corrupção usa para se apoderar do Estado e para se manter forte. Porque o problema da corrupção é que ele tem que desenvolver, de uma certa forma, e tem que manter as posições de poder e de decisão. Quanto mais poder você tem, mais decisão tem, mais monopólio você tem dessa decisão, melhor você expande e melhor você cria a tua corrupção. Então, você tem aí o clientelismo, que é a distribuição de recursos públicos para ganhar apoio político. Então, o que você faz? Você usa o BNDES, cria as empresas campeãs, distribui dinheiro para essas empresas devolvem o dinheiro para a tua campanha, e você, usando o Caixa, BNDES, você consegue manter no poder, ampliar o teu leque de poder, e assim você consegue ampliar a corrupção. É uma relação patrão-cliente, onde o patrão é o servidor, o detentor do controle do serviço público, e o cliente são as empreiteiras, as empresas, os prestadores de serviço. Essa é a corrupção mais clássica que tem. A patronagem é a distribuição de cargos públicos para quem não está na máquina pública, que é uma coisa também muito comum, distribuir cargo em comissão, distribuir chefias de determinadas diretorias, de determinadas empresas estatais, que são as joias da coroa no mundo da corrupção, e aí você tem isso tudo em troca de quê? De voto, em troca de poder, em troca de dinheiro. Uma corrupção que é muito importante, que pouca gente estuda, e aqui no Brasil muito pouca gente se detém, é a questão do particularismo. O particularismo ou favoritismo, em algumas doutrinas, é aquele que ocorre dentro do serviço público, onde determinadas pessoas são escolhidas como favoritos e são guinados a chefes para, assim, você travar todo o serviço público. Você captura o serviço público dentro do próprio serviço público, nomeando para chefe pessoas que não têm aquela capacidade técnica, mas têm o quê? Tem a lealdade ao determinado partido, a lealdade ao grupo que está lá, ou a lealdade à corrupção. Então, isso é uma forma muito problemática da corrupção se impregnar dentro do serviço público. É uma meritocracia ao contrário, onde você vai colocar um parceiro teu, um coautor teu, para desenvolver as atividades em cargos importantes, e ele vai fazer outra coisa fundamental, que é o quê? A patrulha ideológica. Ele não vai permitir, ele vai monitorar para ver se tem algum dissidente daquela ideia de corrupção, de práticas ilícitas e de práticas que deturpem o mercado. E, finalmente, o assistencialismo, que é uma forma muito clássica aí de corrupção, que é o quê? A distribuição de matriz populista, a distribuição de políticas públicas protecionistas, políticas públicas desenvolvimentistas, de você dar benefícios para pessoas pobres ou pessoas que estão em posições sociais que possam ser líderes, exercer a liderança partidária, conseguir votos, é uma forma de comprar voto mais sofisticada que a compra direta de voto, que é através de serviços de assistência social. Isso é fundamental também. Aqui eu destaco o particularismo, que é um dos problemas maiores que tem e que reflete diretamente na questão da inamovibilidade. Ou seja, uma instituição séria ela tem que ter inamovibilidade, porque, senão, através de remoções e mudanças, você altera todo o perfil da estrutura. Se poucos corruptos conseguem se apoderar dessa instituição e conseguem nomear chefia, os bons vão ter muito problema. Então, isso é um problema de corrupção que tem que ser visto, tem que ser observado e tem que ser cuidado e analisado com bastante propriedade. Dentro de todas essas ideias, eu vou trazer aqui alguns exemplos aí de clientelismo. Clientelismo aí, olha, a evolução do desembolso do BNDES de 95 a 2014, olha que bonito. Você vê que, de repente, o BNDES começou a patrocinar
todo mundo aí, né? E qual é a correlação disso? Por exemplo, essa empresa aí, olha só, doação de campanha. Isso seria a mesma coisa de você colocar todas as fichas em todos os números da roleta. Quanto maior a chance de ser eleito presidente, maior a quantidade de dinheiro que você coloca na campanha daquele partido. Então, todo mundo ganhou. Ah, tem coligação. Tudo bem, mas você está quase igual. Aí os polos opostos da disputa política estão no mesmo lugar. Isso é um dado público que está lá no meu congresso. Eu usei isso no meu texto. Eu usei essa empresa até antes dela estar na Lava Jato. Eu fiz com base numa pesquisa de financiamento de campanha. E aí eu descobri que isso é uma irregularidade. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem determinadas empresas doando para determinados políticos que representam aquele pensamento. O lobby de armas doa para políticos que representam o pensamento do lobby de armas. Aqui não, aqui você tem uma coisa de cobrir tudo. Se sobe na campanha, aumenta o financiamento. Desce na campanha, diminui o financiamento. Todo mundo está bem, todo mundo ganha. E, na hora do favorecimento, tudo vai correr muito bem. Isso é um problema, isso é uma distorção da democracia. Então, a corrupção ela não é só contra o mercado, contra as pessoas, mas também contra a democracia. Aqui, então, o exemplo final, aí você tem aí essa empresa, como é que ela operou através da CVM, como é que ela descobriu esses fluxos monetários, aí você tem aí todo o batimento aí de doações do BNDES, da Caixa Econômica, e você vê o período de tempo, aí, os anos que ocorreu isso, os picos, você vê que corresponde a um problema técnico que tem, que você não consegue se perpetuar no poder, a não ser que você consiga fazer uma transferência aí muito forte de bens, de dinheiro e de financiamento para conseguir os votos. Quer dizer, cada vez que você vai ser reeleito, a reeleição é mais cara e compromete mais a máquina do Estado. Um outro exemplo aqui, só para assistencialismo, esse é o defeso, aquele benefício para o pescador quando em período que ele não pode pescar, então eles distribuem o defeso, e o defeso, a CGU, ela concluiu que em época de eleição o defeso sobe. Passou a eleição, o defeso diminui. Isso é um problema sério, tem até a operação da Polícia Federal nesse sentido, que é a distribuição do seguro-defeso. Isso é um exemplo típico do assistencialismo. Por que eu estou falando tudo isso e trouxe esses exemplos? Porque tem um problema técnico em relação ao combate à corrupção, que é um problema da gramática da corrupção. Esse é um problema que assola o país, assola o mundo, que é aquela frase célebre: a corrupção não é tão grave assim. Se a Polícia Federal fosse atrás de bandido, a gente tinha segurança, mas eles ficam indo atrás de corrupto, a gente está com um país com uma baita insegurança. Isso é uma frase inaceitável, mas o marcador do fato da corrupção ser ou não crime vem da própria doutrina, da própria pesquisa feita em relação à corrupção. Muita gente considera a corrupção, o crime organizado, como uma peça de assistência à prática da corrupção, o que está errado. Primeira coisa fundamental é pensar que o crime organizado é o fenômeno que ocorre, que se materializa através de uma organização criminosa. E a corrupção sistêmica, que a gente viu, que é uma corrupção em rede difusa e fluida, ela se manifesta através do quê? Através de uma organização criminosa. Então, é um fenômeno distinto. Para ilustrar isso mais fácil, trago esse gráfico. Esse gráfico é do Donatella Della Porta e o Alberto Vanucci. O livro é muito bom, isso daí não está errado, até está correto. Então, você tem aí uma relação que você tem os partidos políticos, os atores políticos, você tem os mediadores, você tem os empresários, os cartéis, o crime organizado aí utilizado para esses
doutrinadores como sendo o crime que vai ser utilizado para lavagem de dinheiro, para remessas para o exterior, para fazer o dólar, para fazer aquela parte mais explícita do ilegal, do ilícito, e você tem aí os setores da sociedade, os burocratas, você tem todo esse diagrama. Ele está perfeito, mas eu peço vênia aos autores para fazer uma pequena modificação nele, apenas uma modificação, e resolve todo o nosso problema. Qual que é a modificação? Oba, eu apago o crime organizado e eu coloco aí o quê? Você tem aí mediador, atores políticos, empresários e cartel. Dentro desse sistema de corrupção, eles são criminosos. Eles já estão praticando o crime. Eles são criminosos, propriamente dito, no sistema de corrupção. Não é que todo mundo, estou generalizando aqui. Dentro do sistema da corrupção sistêmica, ou seja, você tem o crime organizado, corrupção, organização criminosa. Então, você tem ali alguns partidos políticos, alguns políticos dos partidos políticos, alguns atores políticos, alguns eleitores, os clientes, as burocracias, os mediadores, os empresários e os cartéis, e os cartéis praticando a corrupção dentro da sociedade. Então, aquela esfera grande que tinha algumas partes, eu até volto para esclarecer melhor, aquela esfera branca com algumas bolinhas coloridas lá que a gente tinha, que era a corrupção sistêmica, você tem aí o quê? Você tem corrupção, mas o que é branco não é corrupto. Então, você tem uma grande parte de corrupção, uma grande parte de não corrupção. Não é generalizar a ação da corrupção para todos, mas sim especificar que a ação da corrupção é crime organizado. Então, corrupção igual organização criminosa igual crime organizado. Então, você tem aí uma correlação direta desses vetores. Você não pode considerar isso como coisas estanques. Crime organizado, corrupção, organização criminosa. Para isso, tem essa teoria aqui, teoria interpretativa das organizações criminosas, que são estruturas organizadas, considerando a preponderância das redes difusas e fluídas de organização sobre a forma hierárquica. Você não tem mais aquele modelo hierárquico das máfias. Você tem um caráter racional de exploração dos mercados ilícitos, fundado no cálculo, é um cálculo racional. Quanto eu ganho aqui, quanto eu não ganho, se eu for pego, o que acontece comigo? Então, você tem essa ação racional, você tem essa teoria, você tem esse pensamento racional. A vantagem ilícita aí é qualquer vantagem ilícita, até poder e, principalmente, voto. Voto aqui é considerado como uma mercadoria. Essa teoria de Schumpeter e ela vem já da década de 50 do século passado, que esse economista, Joseph Schumpeter, ele calculou aí a questão da corrupção e do uso do voto como uma mercadoria. E, finalmente, a possibilidade de atuar supranacionalmente, porque eles não respeitam as fronteiras e vão embora. Eles fazem remessa para o exterior, voltam. A corrupção transnacional, que é um tema que eu estou desenvolvendo agora, aí, que eu estou fazendo um estudo. Então, quer dizer, é uma coisa muito, muito, muito importante. Então, a corrupção é um fenômeno multifacetado e que se materializa através de organizações criminosas corruptas, então, ou seja, organizações para desenvolvimento da corrupção. Muito bem. No ano passado, o CNJ encomendou uma pesquisa muito interessante, que era a pesquisa da Justiça Criminal, Impunidade e Prescrição. Essa pesquisa ela foi desenvolvida pelo Núcleo de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, mais a ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria. Eu participei. No começo, eu era a única pessoa que falava, não, os índices não são tão ruins assim, o problema é o foro privilegiado, mas os índices são bons, os índices são interessantes. Eu trago essa pesquisa aqui para nós conhecermos e debatermos ela um pouco, por uma razão muito simples. Essa pesquisa, ela, ao contrário das outras pesquisas normalmente feitas pela academia, ela se pautou em duas coisas fundamentais, fluxograma e taxonomia. Primeira coisa, os fluxos. Nós tivemos a cautela de mapear todos os fluxos de procedimentos, como ocorrem desde o inquérito policial até o oferecimento da denúncia, do oferecimento da denúncia até a sentença. E a taxonomia.
A primeira coisa que foi afastada é a questão do arquivamento do inquérito, do arquivamento do processo. O processo está arquivado. O processo arquivado não pressupõe impunidade. Isso que era um erro das outras pesquisas. O processo arquivado, o inquérito arquivado, pode ter uma tutela jurisdicional do juiz de direito, do magistrado ou do delegado de polícia, até propondo o arquivamento após uma investigação, desde que ele conclua o quê? Que não houve crime, que o crime não existiu, que o crime não é aquele e que aquilo ali não é uma garantia isso. É uma garantia penal, é uma garantia que não houve o crime, é uma elucidação isso. E isso não era considerado nas pesquisas e dava um viés muito ruim tanto para o trabalho da Polícia Judiciária, como para o trabalho da própria magistratura e da Justiça Federal, das justiças estaduais. Essa pesquisa está disponível no site do CNJ. Eu recomendo a todos, quem não conheça, que procure a pesquisa, que veja a pesquisa. Ela é muito interessante e ela tem um marcador muito importante. Qual que é? Através desse fluxograma todo aí que foi feito desde a notícia crime até a sentença de segundo grau, aqui a gente fez um recorte do segundo grau como o suficiente, a gente fez vários fluxogramas dentro da Justiça, dentro da Polícia Judiciária, para mapear exatamente quais eram os gargalos e qual era o problema. Porque muitas pesquisas acadêmicas feitas, quando você fala em prazo de processo, você não inclui o prazo dos outros, o prazo que foi para o Ministério Público. Está tramitando na Justiça, mas o processo está no Ministério Público. Esse prazo não é da Justiça, esse prazo é do Ministério Público, tem que ser computado, tem que ser contado. Está tramitando na Polícia Federal, mas está com vistas ao Procurador da República ou ao Ministério Público, esse prazo ele tem que ser computado. Isso é muito importante porque tira o viés e o erro da pesquisa. E a pesquisa ela acabou concluindo que os crimes de corrupção aí descritos, eles se elucidam em 1 ano e meio, mais ou menos, dentro da Polícia Federal. Ou seja, você tem crimes que demoram um pouco mais de tempo, que determinam aí perícias aí em ambiente digital, alguma coisa assim, uma perícia mais técnica, e outros que vão mais rápido. Mas você tem aí a média geral 1 ano e meio. Você tem também uma coisa muito importante, que é o índice de esclarecimento de crimes de corrupção na Polícia Federal. Esse índice é de 94%, porque constatou-se também que muita coisa que era instaurada não era crime. Denúncias vagas, coisas que depois de um tempo se constatou que não era crime. E o inquérito policial, nesse particular, é a ferramenta adequada para o investigado fazer prova da sua inocência também, na segunda fase, que é a partir do indiciamento, a partir do interrogatório, em que a pessoa já vai conhecer das provas, o inquérito fica com um contraditório, conforme Marta Saad, a melhor doutrina nesse sentido, aí, professora do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito de São Paulo, ela fala que, a partir do interrogatório, a partir do indiciamento, se estabelece um contraditório dentro do inquérito para a pessoa apresentar sua defesa. E isso é muito importante, porque esse tipo de esclarecimento, quem não conhece a tramitação normal das coisas, acaba não reconhecendo. Então, por exemplo, hipoteticamente falando, uma pessoa é acusada de um crime sexual, por exemplo, uma pessoa famosa. A polícia vai lá, investiga e descobre que não houve crime nenhum. O Ministério Público não vai oferecer denúncia, isso não vai para a Justiça para ser arquivado. Você tem ali um esclarecimento, mas você não tem atuação nenhuma do Judiciário. Então, essa é uma função muito importante da Polícia Judiciária, e é muito comum acontecer. Esse exemplo é um exemplo que aconteceu agora, há pouco tempo. Então, dentro de uma taxonomia de comparar, se não tem denúncia, a polícia não investigou, não apurou nada, você tem o quê? Você tem aí um erro, você tem um viés. Então, esse tipo de pesquisa é muito complexa, ela tem que ter um cuidado muito grande, uma cuidade muito grande. O que a gente concluiu lá? O que a gente descobriu? Que 4% só, na média, aí, se prescreve na Justiça, que é muito baixo, de 3% a 10%, dependendo da vara observada, se era estadual ou federal.
e a análise aí desses graus de esclarecimento, essas coisas todas aí, que são muito... É um conjunto de conclusões muito interessantes. Por quê? Porque, no começo da pesquisa, a minha percepção era que ia chegar nisso, mas os outros pesquisadores achavam que não. A única coisa que foi mapeada que realmente é um problema aí é o foro privilegiado. O foro privilegiado aí ele cria um certo problema. Mas a prescrição é muito baixa no primeiro grau de justiça, muito baixa no segundo grau de justiça. Os inquéritos eles tramitam mais ou menos bem. No caso de corrupção, dentro dessa análise, dessa pesquisa feita. Então, você tem aí um conjunto aí nessa pesquisa que prova aí que o Brasil está no caminho certo, as instituições estão no caminho certo de combate à corrupção, e isso é muito importante, isso é muito bom. E que o senso comum de que tudo prescreve na justiça, não é verdade. Não é verdade. A pesquisa está aí, ela é pública, e eu já desafiei alguns outros pesquisadores a achar algum furo nisso. A pesquisa ela foi feita com muita seriedade, ela passou até um painel com vários professores, e a gente chegou lá ao bom termo disso. Então, quer dizer, é uma coisa muito, muito importante. Bom, passar para o segundo ponto da palestra, que é sistema de integridade, Polícia Federal e combate à corrupção. Aí o ponto de destaque é o que seria o sistema de integridade, o Sistema Nacional de Integridade. O que seria isso? Qual que é a função disso? É um termo cunhado pela Transparência Internacional em 1997. Estabelece os principais pilares institucionais de governança de um país que são relevantes para o combate à corrupção. Preconiza que, quando os pilares do sistema de integridade estão funcionando bem, a corrupção continua sob controle. Se algum dos pilares está fraco, todo o sistema rui. Ontem, na abertura do evento, se falou aqui que o símbolo do nosso seminário são 3 vértices que representam as instituições, a imprensa e o sistema e a população, as pessoas. E é muito interessante isso, porque isso está dentro da ideia do sistema de integridade. Ele está bem dentro dessa ideia. E a Transparência Internacional ela fala sobre isso muito bem, ela estabelece um nível de percepção da corrupção. E uma das bases, eu nem vou me estender muito nesse particular, mas uma das bases desse nível de corrupção é justamente o quê? É justamente a questão de você ter aí instituições fortes que funcionam de forma correta dentro do país no combate à corrupção. Então, o sistema de integridade é mais ou menos isso, olha só, que interessante. Você tem o legislativo, o executivo, o judiciário, a polícia judiciária, o Ministério Público, as corregedorias, as controladorias, a sociedade civil, a imprensa, o setor privado, os atores internacionais, eles estão sob os valores e a consciência pública, os valores sociais, sustentando a integridade nacional e a democracia do país. A representação é essa, são essas, as colunas são esses os pilares que estabelecem esse sistema de integridade. Se o sistema de integridade ele não funciona bem, o que acontece? Você tem um decréscimo, você tem um prejuízo à democracia. A democracia fica ameaçada, a democracia é atingida, a democracia rui, a democracia cai. E todos os sistemas são de fundamental importância. A Transparência Internacional, há 5 anos atrás, fez um estudo e que dizia que o Poder Judiciário ele tinha o mesmo impacto na Inglaterra que a imprensa, em matéria de dissuasão e desestímulo às práticas da corrupção. O Sistema Nacional de Integridade ele está representado por essas instituições no plano federal. Você tem aí o COAF, a CVM, o DRCI, o CAD, a Receita, o TCU, o CGU, a Polícia Federal, no meio do caminho entre a Justiça Federal e essa parte administrativa, porque ela faz toda essa parte de investigação, toda essa parte de busca de dados para auxiliar
a Justiça Federal a cumprir o seu papel na persecução da verdade. E você tem aí os órgãos essenciais da Justiça, a DPU, a OAB, a MPF, a AGU. No sistema brasileiro, o que você pode ver aí é que tem alguns órgãos até que estão incomodando bastante aí, os governos, e que eles não são muito assim, bem. Assim, eles têm um debate, vamos botar assim, tem um debate político de onde deveria estar determinados órgãos como esses aí, de controle, que são os órgãos do sistema de integridade. Que o sistema de integridade ele compõe o sistema de justiça mais o sistema administrativo de integridade. E esses órgãos eles têm que ter uma coisa fundamental, porque senão eles não conseguem desempenhar o papel deles. Qual que é a coisa mais importante que esses órgãos têm que ter no controle e no combate à corrupção? Vou pegar uma água e aí os senhores respondem, as senhoras respondem isso de maneira aí que a minha voz não suma. Vamos lá. Viva. O que esses órgãos eles têm que ter para conseguir fazer com que os níveis de corrupção se mantenham num patamar aceitável? Eles têm que ter uma coisa fundamental. Eles têm que ter o quê? Autonomia. Você pode ver aqui que você tem o Ministério Público, você tem a Justiça Federal com autonomia, mas a ponte de ligação, o elo de ligação, que é a Polícia Judiciária, ela não tem autonomia. Alguns órgãos administrativos e controle administrativos não têm autonomia. Alguns têm. O Tribunal de Contas tem autonomia, foi um dos primeiros a ter autonomia plena, até na época de Rui Barbosa, até antes do Judiciário. O Judiciário conseguiu ter autonomia, mas se você for ver algum Vitor Nunes Leal, Coronelismo em Chá de Voto, alguns livros, você vê que antigamente o Judiciário, na época do Brasil Império e na Primeira República, ele tinha ali uma certa dificuldade de ter a independência dele. Graças a Deus, o Judiciário conseguiu a independência dele, graças a Deus, o Ministério Público conseguiu a independência dele, a autonomia dele, olha aí, até eu cometendo esse erro, conseguiu a autonomia dele. Essa autonomia ela é importante para o combate à corrupção, e sem ela você não consegue exercer o combate à corrupção, porque você cria um travamento. Se você tem uma instituição no meio do caminho que você consegue, que não tem autonomia, você consegue mudar ela, transferir ela, ou fazer com que ela não apure determinadas coisas, o que está no maravilhoso mundo do direito administrativo não chega no sistema de justiça. Vai ser muito difícil dele chegar. Mesmo com a autonomia do Ministério Público, mesmo com o Ministério Público podendo, em tese, desenvolver algum tipo de investigação, ele não vai, essa investigação ela não vai ser plena, ela vai ter um viés. Tem um viés da acusação. Ela não vai ser uma investigação daquela que eu mostrei no quadro anterior, que é da busca da verdade e da realidade dos fatos, ou seja, de apurar o que é verdadeiramente o que é de interesse no combate à corrupção. Ele não tem um viés acusatório, ele tem um viés neutro. Isso tudo do sistema de integridade, ele cai em dois problemas técnicos que o Brasil tem que enfrentar, que, independente da PEC, da autonomia para a Polícia Federal e da autonomia para o sistema de integridade, o Brasil é signatário de duas convenções internacionais. A primeira, a Convenção de Palermo, que prevê que as estruturas, logo no final, conferindo a essas autoridades independência suficiente para impedir qualquer influência indevida sobre a sua atuação. Isso já está, o Brasil já é signatário disso. Autonomia da Polícia Federal, autonomia desses órgãos de controle, do COAF, do Banco Central, da Receita Federal, o Brasil já é signatário, já deveria estar cumprindo com esse tipo de determinação. E repete o mesmo dispositivo legal dentro do quê? Da Convenção de Mérida contra a Corrupção. Além de ter tudo isso, promover e facilitar, apoiar a cooperação internacional, assistência, integridade, obrigação, e todas essas coisas, ela prevê também o quê? A mesma coisa, tem que
dá autonomia aos órgãos de controle da administração pública, que façam, exerce o sistema de integridade para bom desempenho de suas funções, para evitar travamento, para evitar que as coisas não sejam apuradas ao contento, porque a justiça ela tem o princípio ela recebe as coisas para julgar, ela não busca as coisas. O Ministério Público é órgão de acusação. Então, cabe aí a busca das provas, a coleta de provas de forma isenta às polícias judiciárias. Então, isso é um ponto tranquilo. E também o sistema de integridade, cada órgão, o COAF, por exemplo, ele é diferente da Receita. Cada um ele tem uma especificidade, um campo de competência dentro da atuação. Ele não atravessa o campo do outro. E ele sabe um pouco do que está acontecendo. Ele tem que ter, para você ter que ter uma investigação, para você conseguir uma investigação completa da corrupção, você tem que ter vários órgãos integrados trocando informações. A informação de um só fica muito fraca para você conseguir alguma coisa. E tanto é que você tem aí, nós podemos ver isso de forma clara, é um conjunto de órgãos do sistema de integridade trabalhando para desenvolver justamente e proteger justamente a busca aí da prova, da boa prova e do bom processo. Esse não cumprimento da Convenção de Palermo e de Mérida impõe ao Brasil uma outra coisa muito complexa, que é o seguinte: se a corrupção ela ataca diretamente o quê? A livre concorrência, a livre iniciativa, o investimento, o desenvolvimento econômico, você tem a OCDE fazendo estudos a respeito de como as coisas acontecem. A OCDE e o Banco Mundial eles fazem esse estudo. A emenda constitucional número 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, ela é uma imposição externa, porque já tinham outras PECs querendo criar isso e que não prosperavam. Aí, o que aconteceu? Naquele ano que foi aprovado ali, em 2004, se não me falha a memória, dos conselhos, o Banco Mundial ele tinha feito uma observação e uma advertência, a OCDE também, que os países da América do Sul, do Caribe, do México, eles tinham um problema muito grande de demora do judiciário na decisão das coisas, no sistema de integridade, e aí eles praticamente criaram essa questão, impulsionaram aí a criação dos conselhos, e aí você tem aqui esse estudo da OCDE, que fala justamente isso, em 2011. Maior capacidade para que as instituições públicas de fomento e de integridade sejam capazes de assegurar que essas desempenhem suas funções de acordo com os seus objetivos. Ou seja, você tem que dar a capacidade, garantir a capacidade. Eles prevêem aí que tanto a Polícia Federal, expressamente nesses dois documentos, ela tem que ter uma certa autonomia para poder participar desse sistema de integridade de forma mais direta. Então, em 2011, isso, a gente já está em 2019, a gente já assinou esses tratados há muito tempo. Então, essa questão da autonomia do sistema de integridade já era para... A gente já não tinha, nessa hora, já não era mais para estar sendo discutida a autonomia de Polícia Federal, autonomia de COAF, onde vai ficar o COAF. Isso é um atraso. Se o Brasil quer realmente entrar numa OCDE, ele precisa fazer a lição de casa da OCDE. Eu não estou aqui inventando, eu estou trazendo o documento internacional. Eu li, achei interessante e trago aqui para o comentário, para conhecimento dos colegas. Então, aí cai nisso, na autonomia da Polícia Federal. Funcional, administrativa e financeira. Tem essa PEC 412. Escolha do diretor-geral, a PEC 101 de 2015. E Conselho Nacional de Polícia, da Polícia ou de Polícia Judiciária, que eu prefiro, que é a PEC 381. Nessas PECs aí, a única que ainda está em tramitação é a primeira. As outras duas já estão no arquivo morto lá do Congresso Nacional. Vamos conversar um pouco sobre a primeira. Olha, a última ação legislativa está lá na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Já tem 2 pareceres favoráveis, tem alguns pareceres contrários, dizendo que não pode dar autonomia
para o órgão armado do Estado, que a Polícia Federal é um órgão armado, tem que ficar subordinado ao Executivo. Muito bom. Só tem um detalhe. Espera um pouco. Quantos tiros a Polícia Federal deu durante a Operação Lava Jato? A arma da Polícia Federal, estou desarmado aqui, a arma da Polícia Federal não é o fuzil, não é a Glock, não é... É a caneta. A caneta é a nossa arma de proteção da sociedade. A gente protege a sociedade usando a caneta, usando a inteligência, investigando, fazendo um serviço sério, fazendo um serviço de credibilidade, fazendo um bom serviço. O judiciário, se me permite, ele funciona com a caneta. A maior arma do judiciário é a caneta. A maior arma é a caneta. Se pegar o contingente todo de policiais federais, pegar as armas deles, você vai ver que tem instituição que tem direito a porte de arma muito maior no Brasil, e aí a Polícia Federal, com o nosso contingente, não vai conseguir nem... Acho que não consegue fazer uma Copa das Confederações, lá, assim, aqueles jogo de futebol lá de Mercosul, aí, sabe? A gente não tem um contingente para essa finalidade, não é uma força policial de confronto, é uma força policial de investigação, ela é polícia judiciária. Eu até vou além, eu acho que o fato da polícia judiciária estar dentro da segurança pública é um erro. Tinha que ser órgão essencial da justiça. Tem que estar vinculado a outra coisa qualquer. Não, a segurança pública ela é ordem pública, ela termina no momento em que o crime aconteceu e o autor do crime foi embora. Ali acabou a segurança pública e começa uma outra atividade da Polícia Judiciária, que é uma de persecução, de descobrir quem foi o autor. E isso praticamente não é segurança pública. Segurança pública é prevenção, é polícia na rua, é policiamento militar, é muito importante. O problema não é a segurança pública e a polícia militar. O problema é que a polícia judiciária está num lugar que não é topograficamente não seria o correto. Mas também aí eu vou estar indo muito além. E se nós pensarmos aí o que é essa autonomia? Autonomia funcional, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimento e vitalicidade. Vitalicidade, ou seja, você ser tirado do cargo só por processo judicial, não por processo administrativo, porque senão você tem dentro de uma carreira possibilidade de perseguição administrativa. Outra coisa importante também é inamovibilidade. A Lei 12.830, no artigo 3º, no artigo 2º, parágrafo 5º, ela prevê que a remoção do delegado de polícia deve ser fundamentada, deve ser feita dentro de um critério legal. Antigamente não era assim. O que acontecia? Você podia ser removido de qualquer forma. Você tem também aí uma autonomia administrativa, que nada mais é do que a prerrogativa de disciplinar a própria atividade dentro da própria instituição, que é uma coisa muito normal. E a terceira, que é elaborar proposta orçamentária, que vai para o Poder Legislativo. Tem muito mais controle do que na modalidade atual, que você tem só o Executivo tomando conta dessa instituição. O absurdo é tão grande, que o que acontece? Você tem também uma outra questão, que é esse projeto que está arquivado, ele foi arquivado em várias legislaturas, está parado, que é também a eleição de delegado-geral da Polícia Federal. Mandato de 3 anos, lista tríplice, tudo certinho, tudo em ordem. Para quê? Para evitar discussões técnicas sobre o órgão, sobre quem vai ocupar cada cargo, quem não vai ocupar cada cargo do órgão. Isso é também muito, muito, muito importante, é uma coisa fundamental e que, em geral, aí não está sendo observado. Eu trago um exemplo aí, até peço vênia aí, desculpas aí para quem for do estado de Pernambuco, mas essa é uma legislação muito interessante. Você tinha a Delegacia de Crimes contra a Administração e Serviços Públicos, a DECASP, que foi extinta, criaram uma nova Delegacia de Crime Organizado, muito bom,
ótimo, excelente, botaram um monte de atribuições, entre elas crime cibernético e outras coisas. Dentro dessa delegacia, a apuração de crimes contra a administração pública, só que no artigo 5º e artigo 6º criaram duas coisas muito peculiares e muito interessantes, e que eu não consigo entender. Eu gostaria até que alguém aí desse uma luz para mim. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado, criado por essa lei, será chefiado por delegado de polícia nomeado em comissão pelo governador do Estado. Além de ele nomear o delegado-geral, o delegado-geral, aí no caso que é estadual, ele também nomeia quem vai chefiar ali a delegacia. Quer dizer, não basta nomear o chefe, tem que nomear o chefe, o subordinado do chefe, para não ter problema. E para garantia assim, maior, você tem aí a delegacia de polícia que trata do inciso 2 e 3, que é justamente essa aí que cuida de desvio de verba pública e outras coisas, serão chefiados por delegado de polícia, designado por portaria do secretário de Defesa Social, ouvido o chefe de polícia. Bom, pelo menos essa o chefe de polícia vai pelo menos dar algum pitaco. Não põe esse nome, põe aquele. Por que criaram? Por que criaram essa lei? Para que serve essa lei? Para que serve isso? Bom, não sei, aí é uma questão de interpretação. Eu acho que é uma coisa que o executivo ele não tem que dizer, não basta dizer quem é o chefe, tem que dizer também quem é o subordinado. Eu acho que avança muito aí. Bom, está dado o recado em relação a isso, é muito estranho, né? Mas tudo bem. Essa lei ela teve muita celeuma lá no Estado, todo mundo foi contra. O Jornal Nacional, eu fiquei sabendo dessa lei, na verdade, através do Jornal Nacional, porque eles criticaram muito, deu um impacto muito negativo. Eu acho que não é assim que a boa legislação no sistema de integridade deve se comportar. De qualquer forma, vamos lá para a última aí, que é a proposta do Conselho Nacional de Polícia. Aí vem a tradicional pergunta: quem controla a Polícia Judiciária? A Polícia Judiciária, quem vê o trabalho da Polícia Judiciária e quem cobra o trabalho da Polícia Judiciária? Eu tirei CGU, AGU em relação à administração pública, ações de gestor, tal, tirei toda essa parte. Tirei também a parte do Ministério da Justiça, cuidando da Polícia Federal na parte administrativa. Eu botei só atividade fim, inquérito policial. Só. Vamos ver quantos controles existem do inquérito policial. Alguém tem alguma ideia aí? Número? Vamos lá? Então, 6 controles. Poder Judiciário, controle finalístico. Ministério Público, controle externo e finalístico. Corregedoria da Polícia, controle interno e finalístico. Ordem dos Advogados, através da defesa, através das comissões de prerrogativa, através das comissões de prerrogativa de segurança pública. A sociedade, o ofendido, propriamente dito, também vai lá ver como está o inquérito, como não está, como deixa de estar. E o investigado, através ali de vários dispositivos legais, dentre eles o artigo 14, que vê que ele pode oferecer testemunha, pedir diligências, fazer todas as coisas que são pertinentes à defesa. Então, veja que é bastante coisa. O que eu estou propondo aqui, com o Conselho Nacional da Polícia Judiciária, o que é? Eu vou tirar tudo isso? Não, eu vou fazer assim, ó, puf. E aí, pô, mais um controle? 7 agora? 7. Porque aí você vai ter um controle externo finalístico, efetivo, de um órgão colegiado composto pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária, esqueci de botar, desculpe, pela OAB e pela sociedade civil. Faltou lapso meu, faltou mais 2 aí. Aí você tem um cenário que tem que ter de controle para uma Polícia Judiciária de Estado, uma Polícia Judiciária autônoma, uma Polícia Judiciária que desempenhe efetivamente a sua função de polícia judiciária. Você vai ter aí uma instituição transparente. Lembra a corrupção? O que era? Era aquela questão lá, você tem o monopólio da posição, você tem que ter transparência e accountability. Lembra da transparência e accountability? Você está dando transparência e você está dando mais accountability para um órgão de controle do Estado, um órgão de sistema de integridade. Então, isso é fundamental. Então, para isso que servem esses órgãos, para isso que serve a autonomia da Polícia Judiciária.
A gente não quer independência, não quer ser independente de tudo, a gente quer até mais controle. A gente quer que a sociedade civil participe desse processo, a gente quer que a OAB participe, a gente quer que o Judiciário participe, a gente quer que o Ministério Público participe, a gente quer exercer a nossa função da forma que ela tem que ser exercida, com autonomia, com imparcialidade e de uma forma republicana, porque a polícia judiciária ela não é uma polícia do Estado, mas é uma polícia de todos, é uma polícia da democracia, é uma polícia de defesa, é uma polícia importante para a garantia de toda a ordem democrática do país, que é muito mais do que ser simplesmente uma polícia de governo, ela é uma polícia de Estado, ela é uma polícia que representa o Estado, não representa um governo determinado, ou não represente nada. Eu até fico muito, eu tenho mais 5 minutos, desculpa, tá? Eu fico até muito preocupado aí com uma questão que é a questão que acomete as polícias judiciárias de alguns estados, em que eu até outro dia estava falando, pô, eu vou fazer qualquer dia uma pesquisa de índice nacional de depreciação das polícias judiciárias, porque não faz concurso há um tempão, diminui o cargo, diminui, não investe, a polícia vai minguando, aí não consegue fazer nada. E se o índice está alto de homicídio não está esclarecendo, mas também não tem polícia para esclarecer, fica bem difícil. Então, esses índices eles precisam melhorar. E é isso aí, basicamente, que eu queria transmitir, essa ideia aí. Eu tentei navegar aí dentro do conceito de corrupção, e aí tentei chegar nesse porto aí, que é a importância aí da polícia judiciária aí na atividade como do sistema de integridade e autonomia e toda essa dimensão política e institucional do combate à corrupção. Muito obrigado a todos. Agora vamos passar para a fase de debates. Serão 3 perguntas, eu já recebi uma. Queria ver se a organização recebeu mais perguntas, senão eu tenho umas ideias aqui também. Espero que seja boa essa pergunta. Espero que eu saiba. Cadê minha colinha? Espera aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. Vou pegar a colinha aqui. Sem a colinha não vai, né? Vou botar aqui a colinha aqui perto. A primeira questão da doutora Raquel Galinatti, presidente do Sindipesp, lá de São Paulo. Muito bom. Que mecanismos constitucionais e infraconstitucionais existentes na atualidade são suficientes para assegurar a necessária autonomia institucional nos aspectos administrativos e financeiros da Polícia Judiciária no desenvolvimento de suas atividades e ainda garantir a autonomia funcional do delegado de polícia na investigação criminal? Muito obrigado, doutora Raquel, pela pergunta, muito pertinente, muito boa. Agradeço muito, até parabenizo a doutora Raquel, que ela já está na condução lá da associação e do sindicato da Polícia Civil do Estado de São Paulo há bastante tempo e impulsionando lá a Polícia Civil de São Paulo de uma forma muito boa, muito proativa. Parabéns. Realmente, hoje, no dia de hoje, essa questão é interessante. No dia de hoje, muito pouco. Na verdade, se você não tiver uma aprovação com urgência dessa PEC, a gente vai continuar sofrendo alguns problemas técnicos que são correntes na instituição policial, tanto na Polícia Judiciária dos Estados, como na Polícia Federal, a Polícia Judiciária da União, que é essa questão de você não estar blindado e você não estar, de certa forma, alheio a ingerências externas ou salvo das ingerências externas. É muito problemático se você tem numa instituição o contingenciamento de verbas, ou a verba vem marcada para determinadas atividades e não para outras, e você tem um problema muito sério, que é como você vai desempenhar a sua função se você não tem recursos para desempenhar essa função. Pior ainda na questão funcional, que é você ter o exercício do direito de poder ter as suas garantias e prerrogativas funcionais asseguradas dentro do sistema legal, ou seja, de você poder, com tranquilidade, exercer a sua função. Então, essa é uma questão que esbarra realmente em mudança da Constituição. As 3 propostas constitucionais, de emendas constitucionais que eu trouxe aqui de exemplo, vão nesse caminho. Tem que ter esse tipo de mudança constitucional, porque senão a gente não vai conseguir resolver a contento a demanda da sociedade em relação à Polícia Judiciária.
tem alguma pergunta por escrito, pessoal? Ainda? Bom, então vou mandar as minhas perguntas aqui. Que no âmbito da nossa associação, das nossas entidades de classe, nós temos uma longa caminhada, e isso não vai parar esse ano, isso vai continuar por muitos anos, eu acredito ainda. Percebemos claramente uma mudança dentro da própria instituição Polícia Federal que levou a chegarmos, né, à Polícia Federal que nós temos hoje, que é uma das instituições mais admiradas em todo o país, já com reflexos internacionais, inclusive, de todos esses trabalhos de investigação, depois processos penais. E todo esse processo evolutivo começou, né, segundo a análise de alguns colegas aí que passaram pela associação, começou pela depuração do órgão, foi essencial, né, a nosso ver, para que se consertassem os problemas internos, tanto de desorganização, governança e até mesmo alguns casos de corrupção. E, a partir daquele momento, a instituição conseguiu dedicar o seu trabalho, se concentrar, se especializar nesse combate ao crime organizado. Né, tínhamos ali muitos, ainda temos, né, muitos inquéritos de fatos pontuais, eu vi aquele gráfico, eu fiquei pensando muito nisso, mas a grande corrupção, o crime institucionalizado, como diz o professor aí, o Jorge Pontes, nosso colega, esse crime institucionalizado ele acabou também gerando esse desafio à própria Polícia Federal e às outras instituições. Então, você tem os dois lados, né, a evolução do crime, mas a evolução também da instituição. E aí agora chegamos a um ponto que vemos grandes ameaças ao funcionamento da Polícia Federal e coisas que estão se repetindo e até mesmo se agravando no cenário atual. Então, eu queria ver a sua opinião sobre quais são as maiores ameaças, os maiores riscos ao funcionamento da Polícia Federal e da Polícia Judiciária. Bom, muito bem. Obrigado, Tânia, pela pergunta. É uma pergunta muito interessante, muito atual, é do contexto político atual. Eu particularmente, não gosto de falar sobre política, mas, como eu sou cientista político, eu tenho que falar sobre política. Então, eu acabo me colocando nessa situação. A questão fundamental disso é que, realmente, você tem que ter, no sistema de integridade, você tem que ter uma independência dos órgãos de comando. Você não pode ter no sistema de integridade pessoas vinculadas a um poder específico e a mando desse. Porque aí o que acontece? Você tem essa deturpação, esse viés de interferência e ingerência indevida dentro dos órgãos da administração pública. Isso eu vejo com muita cautela, porque de certa forma, é um risco à própria democracia. Porque no sistema de integridade ele dá todo o arcabouço para você manter as coisas funcionando e manter a democracia. Então, um sistema legal é muito importante, porque a democracia nada mais é do que um conjunto de algumas instituições hegemônicas. O Estado, na garantia dos serviços públicos, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, as polícias. Você tem aí um sistema eleitoral, você tem um sistema forte de eleições, de escolha, de poder escolher, do escolhido governar e de quem não foi escolhido no sistema legal de voto direto, em eleições honestas e limpas, aceitar a derrota e aceitar o outro. Você tem também um outro problema fundamental, que é a questão de você ter a accountability disso, ou seja, a prestação de contas, porque todos, numa democracia, todos são sujeitos a uma prestação de contas. Então, você não pode impedir um órgão de prestar as contas dele e de agir conforme a lei. E aí você tem justamente nisso o império da lei, o rule of law, que é aquela garantia de que ninguém está acima da lei. A lei é igual para todos. Se você tem um regulamento que diz que a polícia faz isso, o COAF faz isso, o judiciário faz isso, o Ministério Público faz isso, você tem, nesses instantes, você tem exatamente o que cada instituição deve fazer. Então, não precisa ter uma ingerência em cima da instituição para a instituição fazer diferente do que está escrito na lei. Então, quer dizer, é um princípio básico do império da lei. Então, dentro dessa linha, eu acho que é importante para a democracia o respeito ao império da lei e o respeito às coisas como elas têm que ser. Coisas como devem ser e deixar os órgãos trabalharem de forma isenta, de forma autônoma e também cobrar dos órgãos quando eles erram.
porque a gente fala, a polícia judiciária. Se você errar na polícia judiciária, fizer uma coisa indevida, ou se a autoridade policial ela fizer algo que não é certo, que está errado, que vá contra a lei, que fira direitos e garantias e liberdades individuais de uma pessoa, fizer um flagrante onde não existe, ele vai responder por aquilo. Nós já temos no nosso ordenamento jurídico regras e normas que balizam esse comportamento. Então, não precisa ir além. A gente precisa respeitar a regra do jogo. A regra do jogo da democracia é o império da lei. Essa é a regra fundamental da democracia. Sob pena de o autoritarismo prevalecer sobre todas as regras, né? E é isso que não podemos admitir. Uma outra coisa que eu estava pensando, né, no curso que nós fizemos lá em Palermo, nós vimos um pouco da realidade, até coisas que vão provavelmente ser discutidas aqui, mas tem um chamado, o estudo que eles fizeram lá, criaram um maxi processo de Palermo, que foi o seguinte: a situação estava tão grave, estavam cometendo atentados contra os juízes, e a máfia estava dominando todos os setores possíveis e imagináveis daquele país, e, num dado momento, resolveram tentar buscar formas de melhorar o sistema processual penal, criminalizar algumas condutas, e aí chegaram a um modelo em que, primeiro, contra os atentados cometidos aos juízes, né, estou dando esse exemplo, já vou concluir aqui, mas contra os atentados aos juízes, eles criaram um sistema que não adiantava eles explodirem o carro do juiz A, porque o julgamento era feito por um pool, né, que eles falavam, era um grupo com 3 juízes, então não adiantava tentarem contra um, haveria ainda os outros 2 juízes daquele processo. Então, foram criando várias formas, chegaram ao ponto de fazer um julgamento de um processo gigante, se salvo engano, cerca de 300 réus. Isso entrou para a história, e nós tivemos a oportunidade de conhecer até o lugar em que era feito esse julgamento, ao lado ali do cárcere, onde ficavam esses mafiosos, esses criminosos. Então, vejam o que a Itália passou ali por situação extrema, né, e criaram essa forma de julgamento, e aí, aos poucos, né, ao longo do tempo, conseguiram melhorar e controlar aquilo que já estava num ponto extremo. Então, hoje nós vemos, né, transplantando para o momento atual, pacote anticrime, algumas ideias que vão sendo colocadas, Plia Bergen puxam ideias ali norte-americanas, e, por outro lado, nós vemos a dificuldade, né, em convencer o governo a liberar verbas para coisas tão simples e caras ali para a polícia judiciária, para treinamentos e tal. Então, muito se discute em inovações que são importantes, são essenciais, claro, para melhorar o processo penal, para agilizar, mas acho que algumas vezes se perdem em detalhes. Eu queria ver sua opinião sobre essas inovações, o que poderia ser feito, né, no Brasil para um melhor combate ao crime. Certo. Essa questão ela esbarra num problema técnico de como é a corrupção dentro da Itália. O Putman ele tem uma pesquisa que ele fez na década de 70, quando eles descentralizaram a política italiana, e ele constatou em várias comunas que a realidade do norte é muito distinta da realidade do sul. No sul se tem uma cultura do familismo, que é uma vertente de uma das modalidades da corrupção. A família é muito importante, e a família está acima de tudo. Então, é uma distorção muito cultural, principalmente na parte da Sicília e do sul da Itália, e que torna aí o combate à corrupção muito difícil por causa de uma cultura que é uma cultura muito próxima de algo que chama neopatrimonialismo. Porque você tem no patrimonialismo clássico, o rei ele é dono das coisas e ele dispõe conforme ele quer as coisas. Portanto, que a carta de Pero Vaz de Caminha eu não considero uma coisa, não é um marco de corrupção, porque ali cabe ao rei decidir quem ele vai nomear, quem não vai. Se pede ao rei, ele é dono das coisas. O problema é você transpor o modelo patrimonialista da coroa para a república, o modelo patrimonialista do familismo para uma república. Aí você tem o quê? Você tem um neopatrimonialismo, ou seja, tudo é de todos. Essa é uma cultura muito forte e que impede a corrupção. Porque, se você for pensar na década de 30, 40, estudos da corrupção cunharam uma frase muito comum, que pouca gente sabe a origem, que é aquela: a corrupção é o azeite que desemperra as engrenagens da burocracia do Estado.
Esse conceito de uma corrupção que não é tão ruim assim, que cria, no ideal da sociedade, uma coisa que é muito difícil de combater dentro da questão da corrupção, que é a cultura, um problema cultural. O Brasil ele passa por um processo que é diferente. No momento em que você tem uma corrupção, que ela vem de sempre teve corrupção, e o sistema de corrupção é muito, principalmente esse sistema de superfaturamento de obras, de empreiteira, é um sistema. Ponte Rio-Niterói, por exemplo, teve problema. Tem várias obras que tiveram problema, mesmo nos regimes anteriores. Você tem uma coisa que ela vem vindo. O problema é que o Brasil ele teve um ponto de inflexão no momento em que todo mundo ficou indignado, que é um ponto do limite do ponderável. Passou do limite do ponderável para o imponderável. Aí, ao invés de ter 15%, 10%, tinha até um ministro da Economia aí de muito tempo atrás, que o apelido dele era 10%. Por quê? Porque ele recebia 10%. Por salário, nisso ele ainda está por aí pairando aí pelos fóruns aí, em busca de algum benefício para não ir para a cadeia, mas deixa para lá. Então, você tem esse imaginário, essa ideia desse tipo de corrupção, que ela vai vindo, vem vindo, vem vindo. No momento em que você põe novos elementos, partido e outras coisas, mensalão e mesada para todo mundo, tem que pegar. Chega uma hora que o ponderável ele se torna imponderável, ou seja, a corrupção, que era 15%, 20%, 30%, passa a 40%, 50%, passa a ser sistêmica, a obra não é nem feita, nem entregue. Até logo que saiu, deu uma questão, por exemplo, a questão que foi, vamos falar no caso, o desembargador Gebran trouxe aí do navio sonda, até quando saiu o fato, eu até pensei, acho que esse navio nem existe, se brincar, o navio nem existe, porque é uma coisa tão... é o limite do imponderável. E isso gerou no Brasil uma coisa muito boa, que é o quê? É a aversão a esse tipo de coisa, que antigamente até que era meio, todo mundo faz, deixa para lá. O problema é que você tem que transpor aí. No público, você não pode pegar o público e ficar para o privado, e no privado você não pode passar ninguém para trás. Esse é o princípio básico aí da convivência. E isso é muito bom, porque no Brasil essa percepção de corrupção ela ganhou espaço, ela ganhou imprensa, ela ganhou o imaginário da população. Porque a corrupção ela existe aqui, existe na Finlândia, existe na Suécia, existe na Noruega. Eu até presidi um inquérito que era de crime de cartel, e tem empresa sueca no inquérito. Era um cartel fazendo corrupção, e uma empresa sueca, que não vem ao caso o nome, participando. Quer dizer, então é uma coisa muito pontual isso, se todos nós vamos parar para pensar, que é essa questão da mudança da imagem do representativo da corrupção na concepção do brasileiro, do Brasil, da população brasileira. Isso é muito bom. Esse é um ponto de inflexão muito importante que a Lava Jato traz, que as decisões trazem, de nós podemos ter esse enfrentamento efetivo. Então, isso eu acredito que é um ponto que boas coisas virão, espero. Com essa mensagem de otimismo aí, vamos encerrando o nosso debate. Eu agradeço a sua participação, e o Dr. Guilherme Werner já foi no nosso programa Segurança Pública em Debate, falar da autonomia, já foi no nosso simpósio lá em São Paulo, do Fórum IACC, então, parceiro de longa data aqui. Estou nessa jornada de autonomia há bastante tempo já. Até o Dr. Valeixo nem era diretor-geral, ele participou de um seminário lá com a gente, com ideias para a gente escrever um livro sobre, até foi publicado pela Academia Nacional de Polícia, né, na revista de Ciências Policiais, um apanhado sobre a autonomia da Polícia Federal, a importância da autonomia na Polícia Federal. Isso já tem mais de... acho que tem uns 8 anos, já tem bastante. Foi mais ou menos junto com a PEC. A PEC saiu, a gente já fez esse estudo, teve esse grupo de estudo, foi muito bacana. E, na época, o Dr. Valeixo ainda não era o nosso diretor-geral, mas ele participou muito com grandes soluções, com grandes ideias, foi muito bom. E muito obrigada. E
continue aí com seus estudos e nós temos realmente uma caminhada longa, já foram 10 anos aí da autonomia, né, da luta, vamos lutar mais um pouco. Muito obrigada, doutor Guilherme. Convidando neste momento a senhora Raquel Galinatti, senhora delegada, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, para a entrega do certificado e também do nosso símbolo do evento troféu, ao senhor palestrante, como também a senhora presidente de mesa.